Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala galera, eu não sou o Werner Bezerra e eu explico essa brincadeira que a gente faz. É porque Mato Grosso e Mato Grosso do Sul não são o mesmo lugar há 46 anos. E eu também explico por que eu tô aqui. Nosso querido Werner Bezerra, ele teve um probleminha aí pessoal e aí não pôde fazer parte aqui hoje. E aí eu fui pego de surpresa e tô aqui na mesa aqui com vocês hoje. Fala, gente, eu sou Sabrina Baez, eu tô aqui hoje para contar histórias inspiradoras de pessoas comuns como eu e você que encontraram o seu propósito de vida e assim impactaram não só a sua vida, mas como a vida de outras pessoas. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram seus medos, superaram as suas angústias e encontraram confiança para serem considerados referências. Nós do NovoCast queremos que essas histórias sirvam de inspiração para vocês, porque nós acreditamos que essas experiências compartilhadas, elas podem contribuir de alguma forma para a sua vida, guiando vocês em novas possibilidades. Então vem com a gente, prepara o seu tereré, o nosso tá pronto aqui, já vou começar e vamos nessa jornada de autoconhecimento, de inspiração e de transformação. Bom, o nosso convidado hoje, é médico, professor, formado em medicina pelo FMS, com residência em cirurgia geral pelo HRMS, residência em cirurgia oncológica pelo HU-FMS, é criador do canal Médico na Prática no YouTube e do perfil @Médico na Prática. Já olha aí, pessoal, no Instagram e no YouTube. E ele tem conteúdos para médicos e acadêmicos de medicina. Ele possui uma escola online de atualização e aperfeiçoamento para médicos e acadêmicos de medicina com mais de 3.500 com mais de 3,5 mil alunos atualmente. Então, vem tomar esse tereré com a gente, conversar um pouquinho com o Dr. Eric Hulli. Obrigada, doutor, por você estar aqui com a gente, tá? Eu que agradeço o convite, um prazer. Legal. Então, vamos começar sabendo, você é médico com especialização em cirurgia oncológica, né? Conta pra gente um pouquinho como que é esse processo, quantos anos demora para chegar até aí, desde o começo da faculdade até concluir a especialização. Conta pra gente como que funciona esse processo da medicina. Para entrar na faculdade já tem toda uma dificuldade. Na minha época eu não tive condições de fazer cursinho, então tive que estudar sozinho. Aí fiquei estudando um ano e no final desse ano consegui passar aqui na Federal. Vim fazer a faculdade, são 6 anos de curso, diferente, né, de outras áreas que 5, às vezes 4, mas é muito conteúdo, né, integral, 6 anos. E quando a gente forma clínico geral. Pode atuar fazendo um pouquinho de tudo, mas não tem especialidade. E para fazer especialidade, aí ou faz residência, ou alguma pós-graduação e depois faz prova. Eu optei por fazer 2 residências, uma de cirurgia geral, que são 2 anos, depois 3 anos de cirurgia oncológica. Aí sim, depois de 11 anos, eu vou te falar, cirurgião... Mais de uma década. Bastante tempo, muitas noites sem dormir, trabalhando, estudando. Porque depois que termina a faculdade, né, a questão é que você continua estudando, mas já está trabalhando, tocando serviço e trabalhando bastante. Então aí conciliar as coisas fica complicado. Mas é uma jornada que vale a pena. A gente vai explicar um pouquinho melhor isso aí. Mas me fala uma coisa, você é daqui? De Campo Grande? Não. Na verdade, eu nasci em Três Lagoas, mas nunca morei em Três Lagoas. Eu sempre morei na infância em Ilha Solteira, que é do lado, é perto. E a minha mãe foi até Três Lagoas só para nascer, depois voltou para Andradina, para Ilha Solteira. Ilha Solteira. E cresci até os 18 quando vim para cá fazer faculdade. Então você veio para Mato Grosso do Sul para fazer a faculdade, para se formar aqui. Sim. E já tô aqui mais tempo do que eu morei em Ilha Solteira, né? Então eu já sou campograndense, já me considero hoje. Já tô aqui mais falando tempo. Isso aí me lembrou aqui uma frase que meu pai sempre falava, né? Que é a gente estudar ou trabalhar. Nessa época tinha muito isso, ele falava estudar e trabalhar, né? Não tinha essa opção de estudar ou trabalhar. Então isso que você trouxe é muito legal. Bom, então vamos lá. O Eric, quando criança, já pensava em ser médico ou queria ser jogador de basquete? Basquete porque ele é bem alto, gente. Mas pegou bem no ponto. Eu joguei basquete muitos anos. Gostava, queria, na verdade, ser jogador de basquete. Tinha o sonho de verdade de ser jogador de basquete. Porque na minha cidade eu me destacava com tamanho. Eu tenho 91, né? Então eu era o maior.
Só que quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer um teste em Limeira. Tinha um clube grande na época, nossa caixa, nosso clube. Eles tinham acabado de perder o patrocínio, mas eu fiquei lá fazendo peneirão, tudo. E aí que eu vi que não dava certo o basquete. Não que eu não quisesse, mas cheguei lá, eu vi que eu era o mais baixo. Eu teria que mudar de posição, porque o 1,91 para basquete é baixo. Eu teria que ser armador, né? Mudar completamente. E eu vi que eu não tinha esse talento todo. Que as pessoas que estavam lá, puxa, tinha muito mais talento do que eu. E eu falo isso hoje numa boa, mas na época não foi, não. Eu fiquei, foi frustrante, né? Foi bastante. Só que foi bom porque eu voltei de lá e falei, vou estudar. Jogador de basquete não vai dar certo. Aí, a partir disso, foi só brincadeira. Aí, diminuir o ritmo, brincar para poder estudar. Mas não tinha decidido ainda fazer medicina, não. Eu fui decidir quase no terceiro colegial, que hoje é o terceiro ano do ensino médio. Não tenho ninguém na família médico, então não tinha referência quanto a isso. Quem te influenciou, então? Não sei. Eu já pensei sobre isso, não sei. Talvez, até os 7 anos de idade, eu tinha muito problema respiratório, ficava internado todos os anos. Talvez pode ter um pouquinho de influência disso. Você sabe que eu já joguei basquete, né? Olha aí. É verdade, moleque da Ana. Eu era armadora. Que legal. 1,58 m. Doutor, conta pra gente como que funciona, sucintamente, porque depois nós vamos voltar ainda nesse assunto, mas como é que funciona essa escola online sua de atualização e aperfeiçoamento para médicos e acadêmicos de medicina? Eu vou tentar, então, ser mais breve, que depois a gente pode voltar. Mas na medicina tem 2 problemas. Primeiro, os 6 anos, apesar de serem 6 anos, se a gente for ver o tanto de assunto que tem, ainda é pouco. E tem um detalhe, assim quando forma, imediatamente você passa a atender pacientes já tem uma vida na sua mão. Diferente de outras profissões que, por exemplo, não que seja sempre assim, mas na maioria das vezes, um engenheiro forma, ele não vai construir um prédio sozinho. Ele vai integrar alguma equipe, algum local, às vezes até entra como estagiário para poder aperfeiçoar o conhecimento que ele teve na faculdade. Na medicina não tem isso. Você sai e vai atender. Então esse é o primeiro problema, você conseguir usar as informações da faculdade para poder aplicar na hora de atender. E que a gente fica pensando, às vezes, principalmente para quem não é da área, fica assim, poxa, mas são 6 anos, como assim? Não sai preparado para atender? Às vezes não, muitas vezes não. Justamente por isso, é muita informação, muita coisa que precisa saber. E cada paciente que chega, ele é único. Ele tem alguma coisa ali que você tem que buscar em tudo que você aprendeu, especificamente para ele. Não é algo genérico. E dou de novo o exemplo do prédio. Claro que tem as suas variações, mas construir um prédio segue uma mesma sequência, vamos assim dizer. Vai colocar o alicerce e constrói. Na medicina, não. Cada paciente você tem que começar do zero, pensar como vai ser essa construção e para cada paciente isso muda. Então, dificulta muito. Esse é um ponto. E vem um segundo ponto, principalmente, aí vamos falar de 2000 para cá, de 90 para cá. A medicina está sofrendo mudanças muito intensas que a gente nunca viu na vida. Nunca vi uma espécie humana, nunca teve. Como tudo também, né? Tudo está mudando. Como tudo. Se a gente pega um médico, por exemplo, em 1500, imagina só, começo de 1500, 1501, pega o conhecimento desse médico e compara com outro médico de 1601, 100 anos de diferença de um para o outro. Não mudava nada. O conhecimento de um era exatamente o conhecimento do outro. Pouquíssimas mudanças. Descobriu uma erva nova, um remédio à base de planta novo. Com exceção disso, era o mesmo conhecimento. Agora pega de 2000 para cá, 20 anos. Ou de 2010 até para cá, pouco mais de 10 anos. Meu Deus, vários protocolos que já não servem mais. Porque com o avanço da medicina, com as novas descobertas, às vezes tem coisas que a gente tinha como certo, que era, tem que fazer dessa forma. Hoje a gente sabe que prejudica o paciente. Então, olha que loucura, né? Em pouco tempo, você tem que estar constantemente atualizado. Então, esse é o segundo problema. Além de você, com tudo da faculdade que pegou, ter que aplicar, você tem que se manter atualizado, mas, poxa, você trabalha o dia inteiro, às vezes 24 horas seguidas, chegar em casa cansado, com família. Ter que parar para se atualizar é um baita problema. Porque para você pesquisar, a internet, do mesmo jeito que ajuda, caramba, às vezes você senta lá, fica 2 horas, você não achou um artigo legal para poder revisar. E não é simples achar esses artigos. O Luiz já tentou me explicar uma vez. A gente está com o Luiz aqui com a gente, estudante de medicina. Falou, Sá, você tem que entrar aqui. Dá para fazer um curso online só para ensinar como é que você acha um artigo científico que vá explicar alguma novidade da medicina. Não é simples, não. Não, e às vezes tem 100 artigos. Como que você vai selecionar ali o melhor, vamos assim dizer?
é complicado. Então, na verdade, a escola surgiu por isso, por esses 2 pontos, para ajudar aqueles que são recém-formados a organizarem o conhecimento, o raciocínio para poder aplicar e fazer a diferença na vida dos pacientes, e para quem já está formado há mais tempo, conseguir se atualizar de uma forma mais objetiva, mais direto ao ponto, poder chegar depois de um plantão, conseguir sentar em meia hora que ele assistiu uma aula, eu coloco o material em PDF junto, para caramba, ele já se atualizou, coisa que ele demoraria horas para fazer. Legal. E tem a questão também da localidade, né? No caso do nosso país, né? Que nós temos nossas especificidades, né? Eu estava vendo um vídeo, né? Eu acompanho um casal que mora na Alemanha e eles tiveram um problema de pele lá e ninguém conseguiu resolver esse problema de pele deles lá. Eles tiveram que vir para o Brasil para daí um médico daqui conseguir fazer o tratamento correto. Porque a questão é que lá não é tão mais comum você ter esse tipo de problema que eles tiveram de pele, e aí os médicos lá não sabem mais tratar, entendeu? Porque não é um problema que é comum e que aqui... O médico ele está acostumado e aí ele consegue tratar, né? Então, acho que também tem essa questão, né? Da especificidade do local também, né? E aí acho que entra, né, nesse... E tem um ponto. Se a gente for dividir de maneira simples, a área médica, a gente divide em emergência e atendimento ambulatorial. Eu foco no atendimento de emergência, porque é aquele momento em que chega o paciente, que ele pode estar... já está grave ou potencialmente grave, que não dá tempo de você investigar, não dá tempo de você esperar. Você precisa resolver naquele momento. Pensar rápido. Né? Rápido e certo. Agir, porque tudo que você faz ali impacta. Ou positivamente ou negativamente. Não tem. Se você deixa de fazer alguma coisa, está impactando. Se você faz a mais, também. Então tem que ser na medida. E eu foco justamente esse conhecimento que tem que ter ali, que não dá tempo. Não dá tempo de pegar um celular, não dá tempo de consultar nada. Você tem que resolver o problema naquele momento. A parte ambulatorial, que é isso do exemplo que você deu, entre aspas, é um pouco mais tranquilo, porque o paciente não está ali com risco de morte naquele momento ou nas próximas horas. Então, dá tempo de investigar, dá tempo de vir para o Brasil para poder fazer exames e tudo mais. Então, são 2 áreas diferentes, assim, de maneira geral. Mas eu acho que entra nisso que você falou também, da questão da mudança, né? Que está mudando demais a medicina e tratamentos, né? Gente, mas é muito lindo isso que você fez. Porque a gente pode estar lá na nossa profissão, na nossa casa, no nosso dia a dia, né? E você dentro da tua... Você também é cirurgião oncológico. E dentro dessa loucura, família, você deve ter filhos. Tem. E aí você parar para pensar em ajudar estudantes e médicos... Você é um mentor. Você é um mentor. E o mentor, o que ele faz? Ele transforma vários anos em um. Então, o que a pessoa, para ter acesso ao teu conteúdo, teria que ter de estudo, de leitura, seriam, sei lá, muitos anos, 5 anos. E você condensa isso num material onde a pessoa tem esse acesso rapidão. Cara, que lindo. Eric, na verdade, quando deu esse start de falar, cara, estão precisando de mim? É que foi todo um processo. Tem algum caso específico? Não. Assim, é que foi todo um processo, né? Eu sempre dei aula, desde antes da faculdade, aí durante a faculdade, já dei aula para me sustentar. Quando eu formei, continuei dando aula, então já vinha num processo de dar aula. Mas eu dava aula aqui em uma universidade, até o ano passado, inclusive, só que eu estava incomodado a forma com que eu tinha que dar aula, porque a gente sabe que tem a grade, ela é um pouco rígida, assim, você tem que seguir alguns toques, não pode deixar de fora e tudo mais. E como eu era voluntário, não dava para eu chegar revolucionando lá. Sim. Então eu tinha que me adequar. De certa forma, eu ficava um pouco frustrado. Fui procurar outra faculdade aqui para dar aula, para poder acrescentar. Eu sempre gostei muito de dar aula, de passar conhecimento. Só que aí eu fui nessa outra faculdade, acompanhei lá, tinha que fazer um processo seletivo, fazer um meio que um curso, porque é um método diferente do que eu estava acostumado da aula. E de novo, eu tive aquela coisa assim, cheguei em casa frustrado, fui em duas vezes acompanhar, mas falei, mas eu não vou conseguir acrescentar. Porque chegava lá, o aluno que fala, a gente só ouve, participa pontualmente. Eu falei, eu não vou impactar. Não era pela parte financeira, porque definitivamente não compensava. Eu queria...
E cheguei em casa frustrado, até minha esposa, talvez esse foi o start. Ela falou assim, nossa, mas você estava tão animado lá? Eu falei, então, tava, mas aí aconteceu isso. Eu vou chegar lá, vou ficar parado, não vou poder ajudar, então não tem por que eu ir para lá. Não vou impactar. Sem mim ou com a minha presença lá, não vai fazer a menor diferença. Então, não vou. Ela que deu a sugestão. Falou assim, por que você não dá aula na internet? Eu falei, poxa, a gente médico, ainda professor, toda assim. Eu falei, aula na internet? Não faz sentido. Ela faz, você pode dar aula do jeito que você quiser. Aí ela falando, eu, caramba, posso mesmo. Qual que é o problema? O canal é meu. E aí que surgiu, na verdade, foi com essa ideia. Eu falei, é verdade, posso dar aula. E comecei a dar aula, graças a Deus deu muito certo. Olha que legal. Essas mulheres. Essas mulheres. Qual é o nome da sua esposa? Ana Camila. Um beijo, Ana Camila. E essa questão dele falar da frustração conecta com o Leandro Matos, com o neurocientista. O neurocientista, verdade. Porque foi a Andressa, né, que foi falar com ele. E aí ele falou que ele ficou envergonhado, que ele não conseguiu dar uma resposta, né, para ela. E aí que motivou ele a... Ele usava os estudos para vender. E ela falou, não, mas por que a gente não ajuda para curar autistas? Para curar não, né? Para trabalhar com os autistas. E aí ele inverteu todo o processo dele de trabalho, de vocação. E hoje ele está ajudando muito as pessoas. Muito legal. E você tinha alguma referência? Tranquilo. Você tinha alguma referência ou não? Não, porque eu nunca tinha visto isso, assim. Eu não era de rede social, não acompanhava, tanto que no começo, para eu aprender a mexer no Instagram, não sabia. Que legal! Tem quantos anos? A gente começou no finalzinho de 2019, mas a partir do meio de 2020 mesmo que eu peguei para valer. Então já há 3 anos e meio. Que interessante. E eu não tinha referência. O Júnior é dessa área, ele entende tudo de muito Instagram. Legal. E foi, para mim, também muito inovador. E é legal ver, assim, né? Essa construção. É muito interessante. Eu dei uma olhada ontem, eu não te conhecia. Dei uma olhada no seu Instagram, no seu canal. Achei muito interessante, assim. E foi construção mesmo, que a gente muito começou legal. Do zero. Zero, não tinha perfil. Eu criei o perfil no e de certa forma você consegue trazer uma segurança para aquele médico que está recém-formado, que está com aquela dificuldade, como você falou. Ele tem que ali resolver um problema e resolver da maneira certa e de maneira rápida, né? Isso. Então ele tem muita insegurança quanto a isso. E você consegue, de certa forma, transmitir essa segurança para ele. Ali analisando tudo isso. Esse é o objetivo, exatamente. Porque é uma vida, né? Legal. Não tem como, você fica aquela sensação e caramba, é um paciente ali, uma vida. E é muito doido, porque assim, você falando agora, eu imagino quantos médicos se formam ali, caem dentro de um pronto-socorro, totalmente perdido, com uma vida na mão, uma responsabilidade gigantesca, o que deve passar na cabeça, né? E eu passei por isso também. Imagino. Quando eu formei em 2006, eu fui para a Marinha, a gente era obrigado a servir, né? Tinha que completar um ano. E eu cheguei lá num hospital, não tinha internet, não tinha nada disso. A gente usava um Palm Top, nem existe mais, era um tablet pequenininho. Aqui no estado, isso? Aqui fui para Corumbá. Corumbá, na verdade é Ladário, mas é tudo junto, né? E a gente levava até minha esposa que me deu esse Palm Top, que é um tablet bem rudimentar, porque ele cabe só arquivos pequenos e arquivo digitado, não tem imagem, nada. Então, a gente levava, às vezes, para consultar uma dose do medicamento, alguma coisa assim, que é muita coisa, né? Para conseguir lembrar, às vezes, um medicamento que não é tão utilizado no dia a dia, eu levava lá. E só. Não tinha WhatsApp, não tinha celular, tinha, mas não dava para ficar ligando para um amigo ou pedir sozinho, literalmente, para atender tudo que chega. Então, dá aquela insegurança, dá aquele frio na barriga. A vantagem da rede social hoje é que a gente tem noção disso. Por exemplo, na minha época eu não tinha. E quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, será que sou só eu que estou assim? Será que só é comigo isso, essa insegurança, e estou aqui? Só que ao longo do ano eu fui conversando, fazendo as amizades, e vi que acontecia com todo mundo, a maioria pelo menos. E com a rede social hoje a gente vê que acontece muito. Mais ainda, né? Mais ainda. Não, é muito legal. E você vê que tudo na medida, no equilíbrio faz bem, né? Então, muitas pessoas criticam a rede social, tal, tem perfil legal, olha aí. Olha no Instagram e no YouTube, Médico na Prática. Vocês vão ter acesso ao conteúdo do doutor. Deixa eu te perguntar uma coisa. Antes do Médico na Prática, né? Antes da rede social, como que foi a tua faculdade? Você, desde o começo, sabia que você queria oncologia? Porque você acabou fazendo a especialidade em oncologia. Vamos até falar um pouquinho disso depois. Cirurgia, né? Cirurgia, né? E oncologia. Como que foi? Como que é essa escolha? Eu entrei na faculdade, eu já sei o que eu quero ser, qual a especialidade? Como que é esse processo da escolha da especialidade? Eu não tinha. Eu entrei
para fazer a faculdade. E só um parênteses aqui também, que faz um link lá na frente para a abertura do canal. Eu fiquei estudando um ano sozinho, fazendo cursinho, não fazendo cursinho, e caramba, via a dificuldade que é estudar sozinho, sem direcionamento. Porque às vezes eu gastava horas para resolver um exercício que se tivesse um professor, ele resolveria em 20 minutos comigo. Então eu já senti muito isso. E quando eu entrei na faculdade, de certa maneira eu fiquei um pouco frustrado, porque na faculdade é desse jeito também. O professor chega, tive ótimos... Assim, é que a palavra professor é que subentende que você passe bem o seu conteúdo. Mas eu tive ótimos médicos como professores. Mas, às vezes, não eram necessariamente bons professores. Okay. Eram ótimas pessoas, sabiam muito conteúdo, tecnicamente fantástico. Mas tinha uma dificuldade de passar, uma didática para passar. Então, na faculdade, você acaba estudando meio que sozinho. Um ou outro professor adiciona mais, mas a grande verdade é que você acaba estudando sozinho. E eu fiquei frustrado com isso também, porque, poxa, já venho do cursinho, que não fiz cursinho, tive que estudar sozinho. Agora, na faculdade também, enfim. E fiquei focado em passar de ano, que é o que a gente faz na faculdade, né? Estudando meio de véspera, um pouco frustrado com isso, de não ter um direcionamento, de não ver uma praticidade, e algo que hoje eu bato muito em cima, a gente pegar o conteúdo, o conhecimento, de uma forma mais prática. Fica muito abstrato. Tanto que tem um livro, eu cito ele às vezes, interessantíssimo, que é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. É de 1938 o livro. Ficou 70 anos escondido, a família e tal, depois que eles publicaram. Ele tem uma passagem no livro que ele fala assim, isso 100 anos atrás quase. Fala, as faculdades e escolas, de maneira geral, fazem jovens e adultos ficarem de 4 a 8 anos aprendendo diversas coisas abstratas, mas não fazem com que elas consigam aplicar esse conhecimento para o dia a dia. Caramba, ele falando isso há 100 anos atrás, legal. O que mudou? Nada. Muitas vezes na faculdade fica aquele monte de coisa abstrata, um monte de, no caso da medicina, de síndrome raras, de tal e tal, tipo House, que é bonito fazer um diagnóstico daquele assim, que tem um caso em 100 milhões de pessoas. Isso para o dia a dia, para a prática, não serve. Porque a gente vai ver um caso desse, e aí atender o geral, atender uma pneumonia, atender uma gripe, por exemplo, é o corriqueiro, é o que todo mundo deve saber. Só que você fica com tanta informação diversa, de síndrome, de coisa, que acaba até trazendo confusão para atender as coisas mais simples. Então, eu não tinha ainda pensado, fui pensar em cirurgia no final, no 5º, 6º ano, aí eu sabia que queria fazer cirurgia, porque eu gosto do procedimento e tudo mais, do autocontrole que tem que ter durante uma cirurgia. Só que eu formei, fui para a Marinha, fiquei 1 ano, depois voltei para trabalhar mais 1 ano por questões financeiras, precisava, porque quando a gente entra na residência é o dia inteiro e recebe só uma bolsa, eu estava casado, minha filha tinha acabado de nascer, então não Você daria. teve filho Não, depois. Ah, tá. Depois fiquei 1 ano na Marinha. Não, antes de entrar na residência. Minha filha nasceu no meio do ano e aí eu entrei no final do ano. Mas eu queria fazer cirurgia e não sabia o que ia fazer depois. Eu fui pensando em etapas. Primeiro, focar em cirurgia. As coisas foram acontecendo. E eu decidi onco no final da cirurgia. Porque me fascina, eu gosto de tratar pessoas que estão realmente doentes. Por que eu falo isso? Porque no início eu cheguei a pensar em fazer plástica. Olha, nada a ver uma coisa com a outra. Na plástica, de maneira geral, claro que tem toda a parte de reconstrução e tudo mais. Mas, de maneira geral, você não está tratando quem está necessariamente doente. Sim. Não, é uma questão de estética, que é fantástico isso, sem dúvida alguma. Você melhorar a autoestima de uma pessoa é fantástico. Mas não está lidando com uma pessoa realmente doente. E eu gostava de atender e queria fazer a diferença em pessoas doentes. Por isso que eu fui para o outro oposto, né? Para tratar de oncologia. E aí resolvi fazer cirurgia oncológica. Interessante, um muito legal. Tão complexo, né? O câncer, né? Inclusive, o nosso podcast não é ao vivo ainda. Esse episódio deve estar indo ao ar aí, perto do Outubro Rosa e do Novembro Azul, né? A gente podia até falar um pouquinho disso agora. O que vocês acham? Na verdade, o Outubro passou, né? Vai ser o Novembro agora. É o Novembro Azul, né? O Outubro Rosa, o Novembro vai ser o Novembro Azul. Então, mas enfim, a gente está nesse meio aí de alertas, né? Do câncer feminino e do homem, né? O senhor poderia passar alguma coisa para quem está ouvindo a gente? Tem alguns hábitos saudáveis? Tem alguma coisa que a gente tem que fazer? O que é o câncer, né? O câncer, eu já ouvi falar que o câncer é uma má comunicação entre as células. Elas não sabem se conversar, igual em casa, igual no trabalho.
Quando não tem comunicação, é um câncer, porque as pessoas não se conectam, né? Você pode falar um pouquinho? Elas se replicam, né? Demais, né? Sim. É que assim, na verdade, a gente reúne a palavra câncer, várias doenças diferentes. E até um ponto que assim, por que não descobriram a cura para o câncer? Como se fosse uma coisa única. E não é. Por exemplo, um câncer de mama é completamente diferente de um câncer de estômago, de um câncer de pulmão. Completamente diferente, por diversos aspectos. Câncer, de maneira geral, é o mau funcionamento de uma célula que ela perde o controle e passa a se multiplicar, replicar. Com isso, ela vai destruindo ali o tecido onde ela está crescendo e com a possibilidade dela mandar células para outros órgãos. E aí essa célula no outro órgão vai começar a fazer a mesma coisa. Para no fígado, por exemplo, e começa a se replicar ali naquele local, destruindo aquele funcionamento adequado, porque ela perdeu o controle. Ela não fica mais. Imagina assim, um tumor que começa no estômago. A célula perde completamente o controle e para de exercer a sua função que ela tinha antes ali no estômago. Ela não exerce função nenhuma mais, só replicando, consumindo energia, destruindo o tecido e podendo partir para outro órgão. Chega no outro órgão, vai fazer a mesma coisa. Só que cada um, estômago, pulmão, cérebro, fígado, cada um é completamente diferente, o comportamento, a ativação de genes é totalmente diferente. Por isso que não dá de maneira simplória falar assim, um remédio que vai curar o câncer. Não tem. E nem não vai ter, porque são doenças diferentes. É como se a gente falasse assim, tratar de gripe e dor no pé. Coisas completamente diferentes. Então não dá um remédio para tratar os dois. Na verdade, sim, se a gente usa anti-inflamatório, resolve os dois. Mas para câncer é um pouquinho diferente. O que dá para fazer? Sem dúvida alguma que os hábitos de vida influenciam muito, muito. Tanto que hoje a gente vê um aumento no número geral da quantidade de câncer, porque a população está vivendo mais, mas não necessariamente com maior qualidade. Então, está vivendo mais com menor qualidade, geralmente. Se alimentando mal, com estresse. Alimentação é um fator importante. Sem sono, obesidade, sedentarismo, não dormindo bem à noite. A gente sabe a importância do sono para o organismo, o tanto que ele regula as funções internas. E quando a gente dorme mal, obeso, apneia do sono, não tem uma qualidade adequada do sono, acorda cansado, não dorme direito, passa o dia inteiro sob estímulo de hormônios do estresse. Puxa, tudo isso, sem dúvida alguma, que favorece o surgimento de câncer. Não é só isso. Tem fatores também genéticos, às vezes familiar, que influenciam, mas sem dúvida alguma que os hábitos de vida têm um peso especial. E é interessante você trazer esse tipo de informação, porque existe uma cultura, principalmente depois da era digital, de que existe uma indústria que não quer produzir um remédio e tal. E é muito interessante ouvir isso, porque você não ouve em muitos lugares essa explicação, né? E aí, quando você traz essa explicação para as pessoas que são coisas distintas, que o câncer, cada um tem um tipo e cada um é um remédio, é muito interessante que você começa a mostrar para as pessoas que não é bem assim como elas estão ouvindo aí na internet, né? Com certeza, com certeza. Acho que, sim, como é uma doença extremamente complexa e que envolve a parte genética, inclusive, é muito difícil um remédio exclusivo que acabar. A gente tem visto um avanço absurdo em alguns tipos de câncer, com respostas, às vezes, com cura que antes a gente não tinha. Por exemplo, melanoma. Melanoma é uma doença terrível, um câncer que dá na pele. Que pode espalha com frequência. Até alguns anos atrás... A minha mãe teve aqui nos lábios. Ele pode dar em qualquer parte do corpo. E até alguns anos atrás, aqueles pacientes com doença disseminada não tinha muito o que fazer, os medicamentos para isso não eram tão bons. E na atualidade, isso teve uma melhora na parte da oncologia clínica, uma melhora absurda no tratamento. Então, falar que a indústria tem interesse, eu acho que é o contrário. Teria interesse, quanto que não pagariam por um remédio que trouxesse a cura realmente? Muito. Então, e fora o retorno para a sociedade... Acho que isso hoje, se a gente analisar, a internet ela é muito perigosa, porque ao mesmo tempo que ela informa, ela desinforma, né? Bastante. E aí depende da forma que você está, ou quem você está ouvindo, isso acaba atrapalhando de certa forma, né? É um perigo. E isso em todos os assuntos, porque na internet chama mais atenção as coisas ruins, infelizmente. Então, tem um destaque muito maior. Então, vai pesquisar. Eu costumo falar isso para os pacientes. Falo, olha, eu sei que você vai olhar na internet sobre a sua condição, sobre a sua doença, mas... vai com cuidado, porque lá você só vai ver coisa ruim.
Porque é o que dá ibope, porque as pessoas veem coisas boas, você não vai ver, fui curado. Não tem. Agora, vixe, sofreu e teve que fazer isso e aquilo, e a doença isso, vai ter de um monte. Então, tomar cuidado, sem dúvida. Tem até os memes, né? Que a pessoa pega o laudo assim, aí outro chega, né? Aí a pessoa já tá chorando, desesperada. O que foi? Não sei, eu peguei aqui, só que aí eu fui consultar no Google e eu tô morrendo, né? É bem isso. O Dr. Google agora, né? Temos o Dr. Google. Não, e aproveitando, nosso podcast é isso, viu, doutor? É a gente trazer boas novas. É a gente trazer boas notícias, né? Porque, sem criticar e sem julgar ninguém, mas a grande mídia sempre traz. Ela nunca traz o herói. Ela nunca fala do cara que entrou no carro e tirou a pessoa lá de dentro antes do carro pegar fogo. Ela nunca conta a história do lado bom das versões, porque isso não vende, né? Não. Então, até porque é a pessoa vê uma situação muito pior, ela tende até a pensar assim, minha vida então não está tão ruim. Por isso que aí trazendo esse monte só de coisa ruim, ela quer ver isso para talvez ela se sentir melhor em algum aspecto. E por isso que, por exemplo, em casa, eu não ligo a televisão faz séculos. Não tenho canal nenhum, não assino canal nenhum. A gente só de streaming para assistir filme ou série. Minha filha não assiste. Essa nova geração já não assiste mais televisão. Eu acho ótimo, porque você liga só notícia ruim. Só coisa que te deixa para baixo. Não precisa. E você acha que eu acho engraçado também, gente? Tá tudo tão explícito pra gente e a gente não cai a ficha, né? Falando da prevenção do câncer. Não sei se você já viu aquele livro Zonas Azuis, Blue Zones, que conta a história das pessoas que mais vivem no mundo. As zonas azuis, tipo lá Okinawa, lá na Califórnia. Tem vários lugares no mundo onde as pessoas passam de 100 anos com vitalidade. Não é 110 anos no tubo, no arco, não. A pessoa tá lá plantando, andando, correndo, e eles trazem o que faz com que essas pessoas vivam mais. E é isso aí. Então, a gente não se importa com o que a gente come? Tá bom, cuidado. Você não se importa com o que você bebe? Você não faz uma atividade física? São coisas básicas que a gente sabe que tem que fazer, mas as pessoas não viram a chave. Mas uma coisa interessante que ele falou agora, que me veio uma reflexão, a gente às vezes até se preocupa com o que come, com o que veste, mas não se preocupa com o que absorve de informação. O que a gente está vendo, o que a gente está ouvindo, de quem estamos ouvindo. Isso influencia muito, né? Muito. E olha uma coisa, a gente também não precisa ser radical. Eu tinha uma paciente, ela até faleceu faz acho que 2 anos. Uma senhorinha de 94 anos, freira, que veio com um tipo de câncer. Eu até operei ela. Ela tomava todo dia ou um copinho de cerveja ou um copinho de vinho depois do almoço e depois da janta. Um copinho. Legal. Então, a gente não precisa também ser radical. Ela fala de um vinhozinho. E ela super bem, 94 anos, lúcida, muito bem. Tanto que eu operei ela, porque falou, olha, não tem outro tipo de tratamento, vai precisar operar. Ela ficou um dia no CTI, no outro dia já teve alta do hospital, super bem, e viveu até os 97. Nossa. Uau. E com uma qualidade de vida fantástica. Até no final, assim, ela vindo, eu acompanhando, e as irmãs preocupadas, doutor, mas ela não está comendo direito, já está ficando mais fraquinha. Quase 100 anos. Olha, é assim, a vida é assim, né? Ela está com 97 anos, elas, mas a gente fica preocupado porque ela come um pouquinho. Aí eu perguntava, mas e o vinhozinho? Esse daí ela não para não, ela toma depois. Você não precisa ser radical, dá para ter um meio termo disso tudo. E você sabe o que fala no livro que é o principal que as pessoas vivem mais de 100 anos? E todos têm propósito. Todos têm uma razão por que viver. Eles sabem o porquê acordar todo dia de manhã. Interessante, né? E certamente a freira... Tem um livro maravilhoso disso. Qual? Que é... como que é o nome? Em Busca de Sentido. Esse livro é fantástico. Do Frankl, né? Fantástico, anota, gente, esse livro é demais. Ele foi um psiquiatra, ficou 3 anos no campo de concentração. Ele conta metade do livro, ele contando isso, como foram esses 3 anos, e ele fala nitidamente isso, que ele percebia, que a hora que a pessoa perdia o propósito, soube que a família toda morreu, o esposo, filhos, todo mundo morreu. A pessoa perdia o propósito, se entregava, literalmente. Ele fala muito bem isso no livro, e esse livro é lindo, é fantástico, né? Fantástico mesmo. Umas horas que dá Ele criou até a logoterapia, né? Sim. Que é um tipo de... Que é a outra metade do livro, que logos é sentido. Logos é igual a sentido. Então, terapia do sentido. Por isso que tem esse nome, logoterapia. Legal. E ele desenvolveu, aí na outra metade do livro ele fala um pouquinho sobre isso. Mas aquele livro é fantástico.
Isso aí. Doutor, vamos voltar um pouquinho ali na medicina, no estudo da medicina. Qual dica que você pode dar para os acadêmicos que desejam seguir essa mesma carreira? Tem alguma dica que você acha que é interessante? Para quem não é médico ainda. Né? Para quem quer ser médico, que dica que você poderia dar para ele que você acha que se te dessem você ia cortar um caminho ou ia ser um pouquinho menos difícil? Olha, para cortar caminho eu acho meio difícil na medicina, mas até esse final de semana eu fui dar palestra numa cidade aqui perto. Eu falei bastante isso, conversando com os alunos. Medicina, diferente de outras áreas, só consegue realmente fazer, cumprir os 6 anos e trabalhar depois, se é algo que você tem certeza que quer. Por que eu falo isso? Às vezes, numa outra profissão, você faz, por exemplo, direito. Te abre um leque enorme de concursos de outras áreas. Então, não necessariamente você vai atuar como advogado. A medicina até tem, pontualmente, ser perito, alguma outra coisa que não envolva fazer atendimento. Mas, na grande maioria das vezes, vai fazer atendimento. Então, se a pessoa não tem essa certeza, não aguenta, porque é pesado, é um curso difícil, é muita coisa para estudar, já na faculdade, noites sem dormir. Depois, quando forma, isso também acontece. É claro que você pode optar por não trabalhar à noite, enfim. Mas a dica é, você tem que ter certeza e com visão de que você está ali para fazer a diferença na vida das pessoas. Esse tem que ser o seu propósito. Essa tem que ser a sua visão. Você tem que encontrar o seu propósito. Né? Tem, com certeza. E como médico, se você não se identificar com esse propósito, fica difícil. Se for só achando que, não, eu vou porque eu vou ganhar bem... Ixi, aí é pior do caminho. É quase uma vocação, né? Não é nem um emprego, não é nem uma profissão, é uma vocação. Cuidar de gente tem que ter vocação. Tem, porque não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. Imagina pessoas que estão numa condição de saúde ruim, é complicado. Já chega vulnerável, né? Bastante. A pessoa chega completamente vulnerável ali para você. Bastante. Né? E dentro de todo esse turbilhão, como que você consegue encaixar essa estrutura de ser professor, de ser médico, ter que estudar todos os dias, de ter o canal no YouTube, de ter o Instagram? Como que consegue encaixar? Ter a família, ter a esposa, ter a filha? Assim, é que a filha a gente sempre... Às vezes, quando eu estou exagerando nas horas e horas, ela vem e fala alguma coisa, eu dou uma pausa, vou lá fazer. Ela tem 15. 15, é uma mocinha. Então ela, vem assistir série comigo. Eu tenho uma de 18. De 18? E um casal de gêmeos de 5. Nossa, que diferença, né? Quando ela vem e chama, assim, eu dou uma pausa, mas trabalho todo dia até de noite, sábado, domingo, feriado, não tem jeito, eu não paro. Só que, ao mesmo tempo, e eu falei isso também na palestra, a gente passa a maior parte da vida trabalhando. Isso é fato. Qualquer pessoa, a gente pegar nossas horas do dia, tira as horas que você não está dormindo, o restante você está trabalhando. Então, você tem que se encontrar no que você faz, porque senão vira um sofrimento muito grande na vida, muito grande. Se você não está satisfeito com o que você está fazendo, puxa, você tem que parar, repensar, porque a maior parte do tempo que você está fazendo isso. E, graças a Deus, hoje eu consegui deixar de tal forma que tudo que eu faço é com prazer. Então, você não está trabalhando. Você está curtindo. Você está... É que quando a gente fala trabalho, dá aquela impressão de algo pesada, ruim. Né? Eu acho o contrário. Porque, poxa, a gente exercitando a cabeça, atendendo pessoas, impactando vidas. Isso mesmo. E eu impacto no consultório, impacto numa cirurgia online. E muito mais online. Que esse foi outra chave que virou. Tanto de pessoas que eu poderia impactar dando aula. Muito mais do que o que eu consigo atender. Então, quando você consegue fazer isso, trazer aquilo que você gosta para o dia a dia, é claro que cansa, igual qualquer trabalho, mas é diferente. Então, eu consigo, minha filha veio, quer uma demanda, uma atenção, eu consigo parar naquele momento, dou atenção para ela, assisto, tá pronto. Aí já dei um pouco de atenção, volto para o trabalho, volto para estudar. Então, consigo, mas trabalho bastante. Legal. Mas você tem alguma rotina de atividade física, assim, você acorda, vai para casa ou não? Só acorda e já vai trabalhar? Eu sempre corri, eu gosto de corrida. Só que fiquei aí agora... pós-pandemia, uns 2 anos parado. Tentava voltar por causa do tempo. Às vezes corria um dia, 2, 3, aí não conseguia dar continuidade, estava ruim. Mas de 3 meses para cá,
Peguei uma personal, porque ela vai estar lá todo dia, legal. então estou fazendo, estou correndo, estou conseguindo conciliar. Agora estou numa rotina, porque ela me chama atenção se eu não vou. Então, eu consigo agora, estou conseguindo, pelo menos 3, 4 vezes na semana. Você Isso é é importante. disciplinado, doutor? Qual que é o seu perfil? Você é colérico? O seu temperamento, você sabe? Você é mais dominante, Então, assim? Não, eu não me encaixei muito. Colérico, melancólico, sanguíneo e fleumático, né? Eu não Colérico, consegui. colérico, fleumático. Eu acho que eu mais pro fleumático. É? Mas não consegui me encaixar tão bem. Legal. Entendi. Cara, mas pode ir. Vamos falar então um pouquinho mais da escola online, né? De atualização e aperfeiçoamento para médicos e acadêmicos de medicina. Como que ela funciona mesmo? Quem tiver interesse, né? Quiser estar ouvindo a Isso. gente. Atualmente, olha que interessante. No começo, quando eu tive a ideia, minha esposa, a gente comecei a fazer as aulas. A pandemia deu um boom, porque olha que coisa. Não, é coincidência isso. Em março de 2020, eu fui para a Itália com a minha esposa comemorar 10 anos de casado. A gente já tinha mais de 11, mas a gente vai comemorar porque Legal. foi quando deu para ir. Uhum. E a gente voltou, foi bem na época do começo da pandemia, começou a fechar tudo lá, inclusive. Na verdade, a gente foi em Roma, depois Florença, depois para Paris. E em Roma estava ótimo, porque estava tudo aberto, sem turista, sem fila, sem nada. E funcionando normal. Aí depois que a gente foi para Paris, que foi fechando, a gente veio embora. E como a gente chegou, ninguém estava entendendo nada. E a gente falou, vamos fazer assim, vamos ficar 14 dias em quarentena. A gente não sabe o que está acontecendo. E minha filha não foi, a gente não pôde nem, só via ela de longe, assim. E aí, 14 dias eu lá, fechei consultório, fechei tudo. Puxa, vamos ficar fazendo o que aqui? Vou fazer o seguinte, vou dar uma aula aqui ao vivo. Estava no começo de live, mas não foi nem proposital, assim, quero fazer uma live. Não, falei, quero dar uma aula, vou fazer uma aula, coloquei uma lousa, virei a câmera assim, e aí explodiu. Tô aqui, tô Você meio... assistiu essa aula, Luiz? Ainda não. Tô meio à toa, vamos fazer uma. Bem isso, virei, peguei uma lousa, ainda tive que virar um pouco de lado, porque o reflexo da luz, eu tinha um ring light assim, improvisei total. Tanto que tem esse vídeo no YouTube, eu deixei lá, que foi a primeira. E fiz a aula e daí por diante não parou mais, porque foram vindo mais e mais pessoas e pedindo, fui fazendo aulas, mudando. Eu passo os assuntos de uma forma diferente, assim, do geral, do que a gente vê no livro, uma forma bem mais prática, daí mais o nome, né, médico, para realmente pegar o conteúdo e entender. E no começo, quando a gente começou, assim, eu pensava, talvez a aceitação seja maior com os alunos, porque já está ali num ritmo de estudo e tudo mais. Mas aí que eu fui vendo o tanto que o médico que já está formado também quer e precisa se atualizar. Tanto que hoje, dos mais de 3.500 alunos que eu tenho atualmente ativos, 80% é médico formado há mais tempo. Uau. 80%. E 20% são acadêmicos ou recém-formados. Por quê? A facilidade que traz é de casa, poder assistir. As aulas ficam numa plataforma. Toda quarta-feira eu renovo uma aula, faço uma aula ao vivo exclusiva para os membros. É um pagamento tipo Netflix? É recorrente? Não. Adquire o curso. Não, paga uma vez só, adquire o curso e um prazo de tempo. Ok. De 1 ano a 1 ano e meio, dependendo. E aí ele pode assistir todas as aulas que já tem na plataforma, são mais de 200 aulas, tem material em PDF. Eu coloco também embaixo de cada aula os artigos que eu utilizei para fazer a aula, porque isso já poupa. Ele não precisa procurar. Vida. Ele chega, quero assistir uma aula, por exemplo, de infarto. O que tem de atual de infarto? Ele assiste uma aula de 1 hora, tem o material embaixo, tem ainda, se ele quiser aprofundar um pouquinho mais. Então, e dá para assistir acelerado, né? Hoje também isso é fantástico você conseguir. Eu não consigo ver vídeo mais sem ser acelerado. Então, poxa, em meia hora ele assiste uma aula, caramba, revisou coisa que ele demoraria 2, 3, 4 dias para encontrar, para revisar, para formular porque não é só ler. Você tem que ler, extrair dali o mais importante para poder aplicar. Eu já trago isso pronto. Então, isso facilita muito. E às quartas-feiras eu vou sempre atualizando uma aula, porque o que eu disse, a medicina é dinâmico e o que eu quero com o objetivo do curso é justamente ele não precisar ter que ficar correndo atrás. Simplesmente vai lá, assiste, entra na plataforma e assiste a aula sempre atualizada. Agora, eu acho que você tem que abrir uma terceira categoria, quem não é médico e quem não é estudante de medicina.
Nossa, o que tem de mais novo aí na enxaqueca? Mas aí é perigoso. É perigoso. Uma dica simples de hábitos, entendeu? Nossa, eu ia querer saber. Sabe? Tem tem um medicamento bom, só que caríssimo. Depois a gente conversa. Mas é verdade, você podia abrir um braço para o cidadão, para a pessoa comum. Sabe assim? Tipo, coisas básicas mesmo, fala do câncer, hábitos, disso, daquilo. Eu acho que ia ser legal. Eu compraria o seu curso. Muito legal. Então, o problema é tempo. A sua esposa não é da medicina? Não é. Chama um estagiário aqui, ó, pra te ajudar. E como é, assim, você se sente hoje, olhando no macro? Você fez com a ideia de ajudar os estudantes de medicina. De repente, vários médicos renomados, conceituados, começam a se tornar seus alunos. Como que você se sente hoje, olhando assim? É um prazer imenso. Fico lisonjeado e ainda mais motivado para sempre estar melhorando, sempre trazendo facilidades. Que esse é o objetivo, trazer tudo atualizado, já de uma forma prática, que ele consiga ali assistir uma aula e já utilizar essa informação. Eu fico lisonjeado. Porque mais motivação. Eu sempre estou pesquisando, eu trabalho no segmento e eu vejo que para o médico é muito difícil vir para o digital, né? É muito difícil, até pela própria categoria, existem algumas críticas. Mas a forma que você trouxe é totalmente diferente. Então, é um perfil, é um canal que eles gostam de acompanhar. Isso que é muito interessante, né? Enquanto os outros sofrem algumas críticas, a gente já teve alguns médicos que vieram aqui, que entraram no digital e falaram que sempre foram criticados, que não é o meio, que o segmento não aceita muito. E a gente vê que dentro do que você faz é muito bem aceito, né? É muito interessante isso. E uma coisa que me dá ainda mais ânimo, todos os dias, praticamente todo dia, eu recebo alguma mensagem, principalmente dos alunos do curso e também quem acompanha o perfil no Instagram, no YouTube. Doutor, usei... Gratidão. Chegou um paciente assim, usei o que o senhor falou na aula... E o paciente está aí, ó. Tem gente que manda vídeo. Doutor, entubei o paciente, estava grave, agora está estável. Fiz isso. Nossa. Eu achei muito toda legal. vez que eu recebo isso, me emociono assim. Toda vez. E recebo quase todos os dias alguém mandando, caramba, mais uma vida salva. E o impacto disso... É muito interessante. Você chegou a ver os vídeos? Eu vi um vídeo lá ele falando, por exemplo, sobre... ter outras, né? Sobre intubação, impacta o paciente e os familiares, antibióticos, né? Antibiótico na diarreia, sobre intubação. Eu falei, olha que interessante. Até eu, que não sou médico, fiquei curioso ali acompanhando o vídeo. Muito interessante. E olha só, o que eu peguei agora? Veio um insight para mim nesse momento. Ele queria dar aula em universidade. Deu em uma, deu na outra, mas não era bem do jeito que ele esperava. Ele achava que ele podia contribuir mais, melhor. E ele não desistiu. Falou, não vou ser professor. A esposa dele deu também uma ideia para ele e hoje ele consegue ensinar muito mais pessoas no Brasil inteiro, se duvidar, no mundo, né? Então, não desista, né? Se você acha que você pode, que você tem um dom, que você pode ajudar alguém, que você pode fazer diferente, e o meio que você tá te podando, faz você, caramba. Né? Isso é um baita de uma história, de uma lição de vida, assim, para todo mundo e pra gente aqui também. Com certeza. Tá difícil o podcast? Tá difícil parceria? Faz você, né, doutor? Com certeza. Por isso que eu gosto muito da filosofia estoica. Os estoicos falam muito isso. O Sêneca, o Marco Aurélio, o Epicteto falam muito isso. De você pegar o seu dom e que quando você descobre, caramba, isso é o que muda a sua vida e vai mudar a vida das pessoas ao redor, sem dúvida. Para de reclamar, de pôr a culpa no outro e faz. O Epicteto falava isso, ele era um escravo. Foca no que você tem controle. O que você não tem controle, você não pode mudar. E ele, como escravo, podia falar isso muito bem. E ele foca no que você tem controle e que as coisas funcionam. Aí até assim, tem pessoas que criticam. Mas pessoas que pensam assim têm aquele otimismo tóxico. Sempre tá feliz. Não é isso. Não é que é isso. É que a gente consegue ver o lado bom das coisas, entendeu? Não é que eu sou a pessoa mais feliz do mundo todo dia no Instagram. Não, mas espera aí, aconteceu, deu ruim. Mas e aí? O que eu tinha que aprender com isso? Qual que é o outro ponto de vista, sabe? Eu acho que não é. É diferente de você ser uma pessoa, assim, com alegria tóxica. Mas você só fica feliz todo dia? Não. É porque eu consigo ver que eu posso fazer alguma coisa que depende de mim também. E tem a questão da resiliência, né? Também. A gente precisa de resiliência porque a vida ela não é fácil para ninguém. Então, é muito fácil também, as pessoas pegam, aí elas olham lá, aí, o doutor, mas também, ó o doutor lá, já tem tantos mil seguidores, não sei o quê, tá com a vida...
Mas esse é que é o objetivo é esse, é mostrar que, assim, ele precisou trabalhar, ele precisou fazer o curso como todos os outros acadêmicos. Precisou dar aula para se manter durante a faculdade. Tinha filhinho ainda na residência, isso não é teve fácil. a filhinha, sentiu insegurança, como muitos sentem, entendeu? E aí, a hora que ele viu que ele não se encaixava ali, ou ficou um pouco frustrado ali com a questão da universidade, da faculdade e tal, ele falou, não, vou fazer. E aí, hoje, né, ele tá nesse patamar. E se tornou uma referência. E tá aqui no NovoCast. Então, é isso aí. É isso que a gente quer que vocês tenham essa convicção que façam. Vão atrás, façam, tenham resiliência. Ah, tá difícil, mas tá difícil para todo mundo. Então, bola para frente e vamos fazer. Nessa jornada, doutor, tem alguma coisa que você olha para trás que você deixou de fazer, que você não fez, que você faria, algum arrependimento? Não. Coisas que eu deixei de fazer foram várias. E que talvez, se eu voltasse para trás, deixaria de fazer da mesma forma. Então, o Clóvis de Barros fala muito isso. Né? O nosso problema é justamente esse. A gente precisa fazer escolhas e a gente faz uma escolha e deixa de fazer outras 10. E aí a questão é ficar se apegando no que você não escolheu e ficar com a tristeza disso em vez de focar no que você escolheu e que você tem controle. Então, eu foco nisso. Deixei de fazer muita coisa. A gente falou da filhinha. Quando eu estava na residência, trabalhava 120 horas por semana. Coisa absurda que hoje não é assim, já teve mudanças, ainda bem, mas eu chegava em casa, às vezes 36 horas sem dormir, e aí ela vinha pequenininha, vinha brincar comigo, ela sabe disso, eu já contei isso para ela. Ela vinha, começava a brincar, a gente sentado, caramba, ela virava um pouquinho, eu cochilava, eu dormia, porque não aguentava, eu começava a fazer assim, ela, papai, não dorme não, eu não, dormindo, não, gente, acordei aqui. Dó. Eu falo, isso é a coisa que mais me magoa, assim, magoa no sentido de, só que se eu voltasse, talvez faria de novo, porque era minha escolha, era uma escolha minha, da minha esposa, o que a gente queria para aquele momento, o que foi a melhor coisa. Enfim, então a gente deixa de fazer um monte de coisas, um monte. Faz parte, a vida é essa. Eu acredito assim, eu vejo esse conceito que você está falando, que é o papel do homem, do provedor, do pai é esse. É trazer resultado para a família e pagar o preço que tem que se pagar. E às vezes a gente deixa os nossos filhos um pouco de lado, às vezes não é que a gente quer, é uma necessidade. E eu acredito que é uma obrigação do homem trazer isso para dentro de casa. Então, isso faz parte. E a sua filha super entende isso, porque foi um processo de crescimento para que você pudesse ter os resultados que tem hoje, né? Com certeza. E aí que entra você não está 100% feliz. Isso não é o normal. Claro que não. Tem momentos de tristeza, sem dúvida. Faz parte. Até, por exemplo, quando eu dou uma notícia ruim para algum paciente, alguma doença curável, alguma situação, eu falo isso para o paciente. Você tem o direito de ficar triste. Porque se eu te falar uma notícia dessa e você não ficar triste, alguma coisa está errado. Você tem o direito, não pode deixar que isso tome conta. Mas você tem o direito de ficar triste. E às vezes até a família, isso é normal, também fala, não fica triste não. Eu falo, não, fica sim. Ficar triste sim. É o momento que está passando, isso faz parte da vida. E como que isso te impacta? Como que você lida com esses casos oncológicos? Porque tem a sua pegada ali de finitude, de tristeza. Como que você lida? Aí que eu falo bastante isso para os alunos também. Sofro junto. Ah, não, vou ficar de uma certa forma com uma distância do paciente para não sofrer. Não, isso é ruim. Sofre junto, faz parte da vida. Assim como que quando um paciente fica curado, eu fico feliz junto. Então, a vida é assim, momentos de tristeza, momentos de alegria. E o importante, eu mostro para o paciente que eu estou junto com ele, mesmo nesse momento de tristeza para ele e para mim. Mas estamos juntos, a vida é assim. Cara, é muito legal essas falas que você tem trazido aqui no podcast. Porque hoje, infelizmente, a internet ela mostra 95% o lado bom. Só que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Um momento de tristeza e um momento de felicidade. Só que ninguém mostra um momento de tristeza. As pessoas só mostram que são muito felizes, que estão numa vida maravilhosa, num casamento maravilhoso. E esquecem que existem um outro lado, né? E as pessoas acabam se frustrando, porque eu me baseio naquela vida maravilhosa. Só que a minha não é maravilhosa. Mas a pessoa não está mostrando o lado ruim da dela que eu estou tendo um momento na minha. Então é legal quando traz esse contexto de que eu fico feliz e eu fico triste com o paciente. Que é o processo certo, né? Sim, natural. Natural. E uma coisa também que eu falo muito
para os alunos, para a gente não entrar no automático como médico. Porque isso, na verdade, na vida é assim. Nosso cérebro, ele tende a fazer a gente economizar energia sempre. Sim. 100% das vezes. E na medicina acontece isso também. Você chega no local, tem vários pacientes para serem atendidos, 30, 40, aquela loucura. A tendência é você chegar baseado nos exames rapidamente, sem raciocinar muito, já ir passando o medicamento, ir atendendo e tal, e não criar essa conexão. É uma defesa natural do organismo, do cérebro, mas que a gente precisa combater. O médico não pode atender no automático, porque é uma vida que está ali, uma coisa que você deixa passar despercebido vai impactar, sem dúvida alguma, na vida do paciente. Então, a gente precisa ter controle disso também, não deixar entrar no automático. O filme bacana que fala sobre isso é o Clique, com o Adam Sandler, não sei se vocês assistiram. É fantástico, ele entra mostra exatamente ele entrando no automático e a vida passando. E ele lá na frente, a filha cresceu, o filho cresceu, ele não aproveitou nada porque sempre estava no automático. E aí é o que eu falei no início. A gente passa a maior parte da vida trabalhando. Se não tiver satisfação todos os dias com o que você está fazendo, puxa, fica ruim. Você vai entrar no automático mesmo, até um sistema de defesa, fica ruim. Porque por defesa, por também você não está satisfeito com o seu atendimento, não tem raciocínio clínico, não consegue desenrolar ali um atendimento de emergência, um paciente grave. Então, você não vai sentindo e vai ficando cada vez pior, porque você vai cada vez ficando mais... Sua crítica, tá tudo errado, nada funciona. E o paciente, né? O senhor já deve ter ouvido muito isso, né? Ah, o doutor nem olhou na minha cara. Né? Nem pegou em mim. A reclamação não é nem questão do tratamento, não é a questão do remédio, se foi dado, se não foi dado, né? Ele nem olhou na minha cara. Ele só pegou o exame, é o que o senhor falou, né? É porque ele quer ser visto como uma pessoa, sim, né? Não como uma doença. E se nem olhou, nem pegou, nem estava sendo visto como uma doença. Ó, toma aqui, toma isso, pronto. Mas perde muito, né? E olhando assim para sua vida como um todo, se você tivesse escolher um momento mais desafiador, um momento mais incrível que você já viveu, qual seria? Um único momento. Olha, se for familiar, pessoal, a gente acabou de viajar, eu, minha esposa e minha filha, a gente passou 2 semanas junto, 24 horas por dia. Foi maravilhoso. Se tivesse que escolher um momento, foi esse. Foi fantástico, fantástico. A gente aproveitando minha filha. Nossa, realmente foi incrível. Incrível, incrível. 2 semanas assim, perfeito. É só mas deixa ele falar. E na medicina? Na medicina, sem dúvida alguma, que foi ter criado o método médico na prática. Porque tanto de mensagem que eu recebo todos os dias. Então, não foi só assim, criei. Só a satisfação de ter criado. Não, todo dia eu recebo mensagem e sou impactado com o que eu estou fazendo. Isso é motivador demais. Muito, muito, muito. E teve algum caso de alguém que curou, assim, de algum caso de câncer, assim, que você falou, meu Deus, foi um milagre? Vários. Eu atendi recente, aliás, 2 pacientes, que eu me lembro. Um, eu operei, logo no pós-operatório ele pegou Covid, e aí a gente sabe toda a história do desastre que é o Covid para o organismo. Ele teve que ser transferido para outro hospital, ficou em isolamento, fistulizou da cirurgia por conta do Covid, e depois retornou, teve alta, tudo, ficou 30 dias no CTI, completamente consumido, assim, da parte muscular, voltou, estava com a fístula ainda. E a tendência, pelo que a gente sabe, pelo que vê dentro desse contexto, era que não era fechar. A fístula eu fiz uma cirurgia no cólon, né, tirei um pedaço do intestino, a gente liga de novo o intestino e, às vezes, o organismo que precisa fazer a cola não faz, ela abre. E fica literalmente vazando fezes. Mas ele estava com dreno, então não estava acumulando dentro da barriga, saía pelo dreno. Só que já com o tempo que tinha mais de 30 dias, a gente sabe que não fecha. Porque ele forma o trajeto, cicatriza dessa forma e tem que reoperar. Só que ele estava tão debilitado, tão ruim, que eu falei para ele, olha, não dá para te operar agora. Se te levar para o centro cirúrgico de novo, uma nova cirurgia, com tudo que você passou, saiu, você não vai sair da cirurgia. Vamos acompanhando, mas não vai fechar, vai ter que operar. Ele começou a voltar, a fístula diminuindo, ele melhorando, ganhando peso, se alimentando, até que um mês fechou. Eu falei para ele, eu falo toda vez que ele volta... E a mente dele, ele era otimista ou ele... Não, ele estava numa fase muito ruim de tudo que ele passou, porque ele era rígido antes da cirurgia, de tudo, e veio cirurgia, veio Covid, ficou com insuficiência renal, ficou com alteração pulmonar. Então, ele não estava nem com condições de... Ele estava vivendo aquele momento muito ruim.
Mas hoje, completamente, ele tem noção, porque eu falo para ele, isso aí você pode Ele foi agradecer curado. todos os dias. Foi curado e a fístula fechou sozinha. Isso numa medicina não explica. Isso é um milagre. Isso é um milagre. E eu falo para ele, você pode rezar e agradecer. E eu falo, e agradece a sua esposa, porque estava aqui todo dia, vindo com você e dando apoio, e aguentando junto com você tudo que você passou, que não foi fácil, mas que você está curado. Isso me lembrou uma Milagre. frase que eu ouvi. E o médico ele tem uma cultura de ser muito cético, né? Essa cultura ela vem. E eu ouvi isso dentro de... Eu entrando no centro cirúrgico, eu perguntei para a médica, porque todo mundo que via meus exames falava, nossa. E eu falei, doutora, eu vou voltar, porque... Seja sincera comigo, isso dentro do centro cirúrgico. E ela falou assim, o senhor é um milagre. A médica falou para mim, a grande maioria dos pacientes não chegam aqui nessa situação. Se o senhor chegou é porque o senhor vai voltar. E eu achei, assim, veio agora na minha memória ele falando, né? Porque o médico falar isso pro paciente é muito difícil de se ouvir. Né? Deu uma esperança, assim, enorme, né? Não só esperança, porque o médico normalmente ele é muito objetivo, né? Ele não acredita muito em milagre, né? E é muito legal ouvir falar acredito. isso. Eu É também. muito gostoso ouvir falar. Quando eu ouço isso da boca de um médico, é muito legal. Até pelo que eu vivi e também porque as pessoas precisam ter uma crença maior, né? Com certeza. Muito legal. Mas, ao mesmo tempo, também, a parte Temos que fazer médica... a nossa parte. Que né? isso, você tem que saber o que está fazendo, Exatamente. o raciocínio clínico, entender a condição, porque aí sim a gente também dá possibilidades Com para a certeza. pessoa receber o milagre, né? Muito legal. Porque senão assim, não vou fazer nada porque Deus vai curar. Não, ele cura Sim. também através do que a gente Fazer a tem na nossa medicina, parte. sim. Claro. A gente está chegando no final aqui já a gente nem piscou, já deu 1 hora aqui. Antes da gente ir para nossa roda de tereré, quais são os projetos para o futuro? Doutor, tem alguma coisa aí que pode contar? Algum spoiler ou não? É segredo? A gente está ampliando, chamando mais funcionários, aumentando a empresa, né? Aumentando a Legal. escola para conseguir mais pessoas, cada vez mais alunos, mais médicos, mais acadêmicos de medicina, ampliando, porque isso já é um impacto tremendo. Então, para o futuro, é a ampliação da escola. E abre curso pra gente. As pessoas. Põe no radar aí para ver se cabe aí. Bom, Vai. agora nós temos a nossa roda de tereré, mas antes... Antes, a gente tem uma surpresinha pro doutor Érico. A gente tem uma parceria aqui na nossa... A nossa roda de tereré é um bate-papo bem rapidinho, né? Pra gente finalizar, mas a gente tem uma parceria com a Malu Pires. E ela mandou um presentinho pra você. Olha só. Pra sua próxima viagem obrigado. internacional, ó. Obrigada, Malu. Vai Obrigado, subir viu? aí um QR Então. Code pro pessoal, quem quiser saber Muito onde obrigado. encontrar esse chapéu. Aqui, sua sacolinha, doutor. Obrigado. Espero que você goste da surpresa. Muito obrigado. E a roda de tereré também, a gente lembra dos nossos amigos do Café com Negócios, Uau, né? verdade. Que foi muito legal o evento desse mês. E a gente já está esperando aí o próximo O próximo, evento. todos os né? meses, temos um evento que chama Café com Negócio, o maior evento de network do Mato Grosso do Sul. Vale muito a pena estar lá. Então vamos começar? Vamos fazer a Vamos. primeira aqui. Doutor, quem é o Eric Rulli? Eric Rulli, por trás da medicina, antes de ser médico. Quem é você? Na verdade, eu acho que faz parte de tudo isso. Sou médico, sou professor, sou pai, esposo e tento conciliar tudo isso da melhor maneira possível, porque faz parte da vida tudo isso, né? Não dá pra gente separar. Eu sem ser o médico, sem ser o professor. Não, eu sou tudo isso junto. E você tem um coração enorme, né? Mentor. Qual o seu pensamento, seu primeiro pensamento logo ao acordar? Aquele que mais faz parte do seu dia a dia? Eu já pensei muito sobre isso, de ter um ritual, né? Vários livros, né, recomendam você fazer um ritual na hora de levantar e tudo mais. Eu não faço. Eu levanto, vou ajudar a minha esposa a preparar minha filha para ir para a escola, então penso ali naquele momento. E depois que eu faço isso, que aí sim eu vou planejar o que eu vou fazer ao longo do dia, as coisas que eu tenho que fazer. Mas você acorda mal-humorado? Bem-humorado? Não, acordo nem acorda de bem-humorado, boa. nem mal-humorado. Normal. Normal. O Eric tem algumas paixões, a gente percebeu aqui, mas tivesse que escolher uma única paixão, qual seria? Atualmente, leitura. Legal. Ler livro. Eu amo ler. Isso é o que eu tenho... Anotei 2 aqui que você falou, do mais esperto que o diabo e Em Busca do Sentido. Né? Fantástico. E o que te tira do sério? Porque você parece ser uma pessoa bem calma, assim, bem equilibrada.
Essa minha esposa e minha filha que falam. Eu não concordo, não, mas elas falam. Quando eu tô com fome, eu fico mal-humorado. Eu conheço gente que é assim. Quem? Conheço. Qual o seu valor inegociável, doutor? Aquele que você não muda, não abre mão, aquele para você poder deitar à noite, dormir tranquilo, ter uma consciência tranquila. Qual que é esse valor inegociável? De honestidade. O que é certo e o que não é certo. Isso eu faço questão e falo isso com a minha filha também, que ela sabe, não, o que foi combinado, o que é certo é isso. Às vezes, por exemplo, até aconteceu já algumas vezes, vou no mercado aqui, aí eu compro um fardo de chá gelado que minha filha gosta, e toda vez, agora eu já até falo antes, eles passa só um, ao invés de passar os 6. Porque a água, as outras coisas, quando está em fardo, já passa o fardo. Então a pessoa lá está acostumada, ela só passa um. Já aconteceu, está saindo, eu confiro a conta, né? Eu olhar e falo, opa, só computaram 1 e são 6. Eu volto lá e falo, ó, tem que colocar mais 5 na conta. Aí, às vezes, eles ficam, mas, o que é certo é certo. Se tivesse cobrado a mais, eu estaria aqui voltando para reclamar que tinha cobrado a mais. Então, se cobrou a menos, vamos ser justos e falar. Igual quando vê uma conta no restaurante, não colocaram alguma coisa, eu falo para acrescentar. E faço questão da minha filha ver. Isso é um valor. Legal. O que é certo, Ponto. Ótimo. Legal. E qual a pessoa que mais marcou sua vida e por quê, doutor? Na atualidade, com tudo que entre... Minha esposa. Legal. Minha esposa. Porque ela aguentou várias coisas que a gente passou no sentido de essa época de residência, era uma loucura, e minha filha pequena, e ela tendo que se desdobrar. Ela trabalhava como dentista, também fazia plantão, e correndo com a minha filha para um lado, para o outro, e ela sempre lá, ó, firme, fazendo, e junto, e com a gente com o mesmo propósito. Então, diria minha esposa. Uau. Legal. E qual que é a sua principal virtude? É difícil a gente falar da gente, né? Eu acho de ser autoastral, assim, no sentido de ver o lado bom da vida. Legal. Eu acho que isso é uma coisa legal. Qual o seu propósito, doutor? Impactar mais e mais pessoas. Tanto os alunos, principalmente os alunos, né, tanto médicos quanto recém-formados, porque eu sei que eles vão impactar muitas vidas, muitas. É exponencial, né? Eu falo isso para eles, olha, você está assistindo essa live, compartilha com seu amigo, que vai fazer uma corrente do bem, de verdade. Até aquele filme também que é lindo, Corrente do Bem. Porque seu amigo vier aqui, pegar um insight e conseguir salvar uma vida, já valeu a pena demais. E ele não vai usar para um paciente só, vai usar para vários, para o resto da vida. Então, isso é o que eu... Dá até para fazer um documentário no futuro dos seus alunos contando, sem assim, lógico, contar nome, nem nada muito específico, mas das dicas que você fez, que você deu, as vidas que eles salvaram. Dá para juntar esses depoimentos aí, vai ser legal. E qual legado você pensa em deixar, doutor? Jeito diferente de ver a medicina. Porque ainda as escolas, as faculdades, muito enrijecido, não mostra coisa prática. E na medicina isso não pode, porque isso está impactando vida. Então, penso que daqui a uns anos, já tenho visto algumas coisas de mudança na forma de ensinar, muitas coisas já do jeito que eu ensino, já vi várias outras pessoas utilizando, até, por exemplo, tem uma aula de antibiótico que eu desenvolvi um método diferente de ensinar, já vi várias outras pessoas ensinando desse jeito. Legal. Eu acho fantástico, porque aí vai mudando a forma de ver e deixando uma coisa mais prática. Que interessante. E nesse sentido que a gente falou também, da pessoa tomar a rédea da tua vida, né? O próprio aluno, né? A gente conhece uma pessoa, né? Que tudo ele se mete. Ele é estudante de medicina. E ele tá no SAMU, ele tá na Santa Casa, ele tá na oncologia, ele tá não sei aonde, ele tá no evento lá em Santa Catarina. Então, acho que a pessoa também, né, doutor, tem que chamar para ela a responsabilidade e se enfiando lá onde puder, de estágio, de tudo que tiver as portas abertas para o estudante, para ele estar colocando em prática o que ele aprende, né? Da pessoa também tem que chamar para ela um pouco essa... Tem, com certeza, porque é o que a gente falou. Tem que focar no que tem controle. A grade curricular ser enrijecida, ser desse jeito, ele não tem controle. Por mais que possa reunir, brigar para tentar mudar, isso é um processo, vai demorar muito tempo. Então, foca no que tem controle. E aí, com certeza, vai se destacar. Legal. E, doutor, tem algum sonho ainda que você não realizou, que você pode contar para a gente?
Eu ia falar um aqui, mas minha esposa vai ficar brava. Então... É melhor esperar. Eu falava que era saltar de paraquedas com a minha filha. Ai, meu Minha Deus. esposa, porque eu saltei, né? Antes de a gente ter... Antes minha filha nascer, quando eu fui lá para a Marinha, eu saltei 3 vezes. É maravilhoso. E aí eu falava que ia saltar com a Bela. Nossa, ela fica... Não vão, vocês não vão. Não vão ficar bravo. Então, não posso falar esse. Falou. Você conhece alguém que tem uma história bacana, que você acha que poderia estar aqui no NovoCast aqui para a gente disseminar essa história também? Há 2 semanas eu participei de uma entrevista com o Dr. Luiz Ovando. E ele, poxa, impactou muitas vidas aqui. Eu vi no seu Instagram. Ele tem um canal de TV, é um programa de TV, né? Isso. E ele, como professor aqui, impactou muitos médicos e automaticamente muitas vidas também. Legal. Legal. Ele está aqui no estado faz muito tempo, né? Legal. Olha só, a gente está chegando no final. Quem vem aqui no NovoCast vira nosso amigo, tá? Então agora a gente é amiga do Dr. Eric, né? E aí a gente tem um último pedido para você. Se todos os canais de YouTube, celular, televisão, enfim, tivessem conectados com o teu rosto nesse momento e você tendo a oportunidade de mandar uma mensagem para o mundo todo, o que você diria para todas as pessoas que estão te vendo e te ouvindo nesse momento? Hoje cedo eu publiquei um trecho de um livro que eu gosto muito, que para mim é um dos melhores, que é o livro Meditações do Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio. Era o diário pessoal dele. E a frase, vamos ver se eu lembro exatamente da frase, é assim: considerando que tua vida pode chegar ao fim a qualquer momento, tenha controle nas suas palavras, nas suas ações e nos seus pensamentos. Então, essa frase não é exatamente assim a frase, mas é o que ele quer dizer. Você pode morrer a qualquer momento. Então, foca no que você faz, no que você fala, no que você pensa. Que se a gente pensasse isso dessa forma, pelo menos um pouquinho todo dia, ia fazer a diferença. Tanto na vida da pessoa, como das pessoas ao redor também. Perfeito. Legal. Muito bom. Bom, estamos chegando ao fim de mais um NovoCast. Eu fiquei aqui encantado com essa história incrível de vida, de superação e de inovação, né? Você trouxe uma inovação aí para a medicina incrível e a gente está aqui impactado com tudo isso. É isso aí, galera. Ó, curtam, compartilhem, tá? Vamos espalhar aí essa mensagem. Siga o canal Doutor, tanto no Instagram quanto no YouTube. E vamos espalhar aí, vamos espalhar mensagem boa aí para todo mundo. Próximo episódio, o Werner tá de volta aqui. Meu lugar é atrás das câmeras, não é aqui mesmo. Tá? Eu agradeço muito aí, doutor. O papo foi maravilhoso aí, foi bem instrutivo. Acho que vai ser de bom para todo mundo aí. Também quero agradecer. Primeiro, eu quero agradecer ao Luiz Guilherme que está aqui com a gente, né? O nosso querido futuro médico da família, nosso primo que a gente ama muito, que indicou, né? Falou, nossa, vocês têm que conversar com o Dr. Eric, dá uma olhada no que ele faz. E aí eu já te mandei uma mensagem pelo Instagram, ele ficou meio assim, falou, mas o que é? Por quê? Não, a gente é um podcast do bem, a gente quer contar boas histórias. Aí, a hora que ele entendeu o projeto, a gente já conectou a data. Então, obrigada, a gente sabe aí da tua super agenda, né? Com tanta coisa que você faz. E acho que a única coisa que a gente pode dizer é que Deus continue te abençoando, tá? Com muita saúde, com muita inspiração. Que você possa aí continuar nessa trajetória de impactar mais e mais estudantes, médicos e cidadãos comuns como nós, né? Que certamente também queremos ter acesso a tudo que você sabe, tudo que você estuda, né? Então, só aí agradecer, né? Que Deus te abençoe. E, pessoal, compartilha, curta o canal, fala para todo mundo do podcast, né? A gente precisa aí do apoio de todo mundo que está assistindo também. Valeu? E eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz. Foi muito bacana mesmo, de verdade. Legal. A gente fica amou feliz. também, com certeza. Obrigado, e todos que vão assistir vão gostar demais, gente. Obrigada, Carlão e Matheus. Beijo, Obrigado, tá o quê? gente. Valeu. Valeu. Muito bom.